Paz do Senhor a todos os irmãos. Estou trazendo uma palavra que o sentido, o assunto que eu vou falar é o mesmo sentido que a irmã iniciou aqui falando sobre ossos secos e mortos espirituais, sobre morte espiritual, mas sobre também aquele que pode ressuscitar da morte. O texto se encontra em Atos 3 e diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão, e desde o ventre de sua mãe era coxo, qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E ele, tomando pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e seus tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta do Formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Aqui, essa palavra, Deus me chamou a atenção sobre a vida desse coxo, a situação que ele se encontrava, assim como aquele exército de ossos secos. E eu quero falar de alguém que está coxo espiritual, morto espiritual, que ainda não entrou no templo que esse homem entrou. Mas você pode me dizer: eu tenho saúde, as minhas pernas estão boas, eu não tenho nenhum tipo de doença física. Mas o que Deus quer falar contigo nessa tarde é doenças espirituais, doenças que aprisionam e que prendem a vida de pessoas nesse tipo de situação. Então esse homem aqui, ele estava coxo e ele vivia por muitos e muitos anos à beira da porta Formosa. E muitas pessoas passavam por ele, entravam e saíam do templo, e ele viu muitos, como hoje se vê. A gente vai ao templo, a gente sai e entra do templo, e de repente muitos entram e saem do templo, mas não saem transformados. Entram e saem da mesma forma, porque entram pensando e procurando, esperando coisas naturais, e saem, entram natural e saem natural. Mas aqui Deus está falando não de um templo de mãos feito por mãos de homens, mas de um templo que é a presença de Deus, se trata de ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, o autor da vida, e ele que pode ressuscitar e dar vida aos que estão mortos. Mas eu não estou morto. Como pode ser para mim essa palavra? Veja a vida desse homem. Ele estava preso naquela situação dele ali, e quando Pedro e João vêm, Pedro e João não vinham na direção dele, não foram para falar com ele, mas ele viu Pedro e João. Ele viu, que a Bíblia diz: e vendo ele, ele vendo a Pedro e João. Quem viu a Pedro e João foi ele, pois ele estava ali na porta Formosa, ele via quem entrava e quem saía do templo. E como de costume, porque
para ele receber esmola, migalhas, já tinha se tornado um costume. E ele nem prestava atenção nas pessoas, mas ele só esperava a esmola, só esperava aquilo que ele podia receber daqueles que passavam por ele ali. Então, já acostumado com aquela situação, já preso naquela situação, ele não pensava nem em entrar no templo, nem em ser curado, talvez, mas só estava esperando esmola. E quando Pedro e João passam por ele, ele vê mais uma oportunidade de ganhar mais uma esmola. Você pode estar nessa situação hoje também, aprisionado espiritualmente por medos, por situações da vida, por não conhecer esse templo, por não conhecer não só o templo, mas o lado de dentro do templo. E o lado de dentro do templo não é somente entrar nas paredes, dentro das paredes de uma igreja, mas é conhecer o autor do templo, o autor da vida e aquele que pode dar vida àqueles que entram no templo. Muitos saíram e entraram desse templo e não receberam a vida, porque estavam pensando nas coisas naturais. Esse homem aqui, ele estava pensando em coisas naturais, coisas desse mundo. Ele queria receber um dinheiro para continuar vivendo sua vida. Só que ele juntou esse dinheiro, ele recebeu migalhas, ele recebeu ofertas, ele recebeu moedas por toda a sua vida. E toda essa moeda que ele juntou não pôde trazer cura, nem para o seu físico, nem para a sua alma. Porque em nenhum desses dias da vida dele ele pôde se alegrar, nem mesmo sem, ainda que ele estivesse doente, ele não tinha alegria. Ele estava com a cabeça baixa. Quando ele pede uma moeda, sem nem levantar a cabeça, Pedro e João mandam ele, diz para ele que olhasse para ele. Talvez você está olhando para as coisas naturais, para as coisas desse mundo, esperando o dinheiro, esperando naquilo que você juntou a vida toda, mas isso para Deus é uma migalha. Deus não depende de ofertas, de migalhas para transformar a tua vida. E essas ofertas, essas migalhas, essas moedas nunca puderam transformar a vida desse homem. E Pedro e João não tinham nem isso para dar para ele. E quando passam por ele, e ele observa eles e pede uma moeda. Então Pedro diz: eu não tenho prata, não tenho ouro. Isso que tu estás pedindo, de repente, aqueles que te rodeiam, aqueles que você olha e entram no templo e saem do templo, aqueles que você vê, de repente você espera uma coisa natural, espera que eles possam fazer uma oração por um emprego, oração para que você ganhe um dinheiro que está preso, um dinheiro na justiça, para que você consiga uma casa, para que você consiga um carro. Mas Deus, ele queria tratar diferente com esse homem, e pela presença de Deus que estava na vida de Pedro e de João, ele chama a atenção daquele homem. Só que ele esperava as coisas desse mundo. Se você esperar nas coisas desse mundo, não tem como receber aquilo que Deus quer te dar. Então Deus quer falar contigo hoje, não é somente entrar e sair do templo, porque aqueles que tinham saúde física, eles entravam e saíam do templo. Mas algo diferente aconteceu com esse homem, porque Deus, além de curar o seu físico, ele podia curar o seu físico e ele sair dali simplesmente para buscar mais dinheiro. Agora eu estou saudável, eu posso lutar, eu posso ganhar mais dinheiro, não preciso mais de ninguém, não preciso de Deus, não preciso nem mesmo entrar no templo. Mas não se trata só de entrar no templo, mas conhecer aquele que habita no templo. Então eles dizem: eu não tenho ouro, eu não tenho prata. E ele naquela hora é curado e algo diferente acontece na vida dele. Quando ele é curado, ele não se alegrou só no momento, mas ele diz que ele começa a seguir Pedro e João, porque Pedro e João iam no templo e saíram do templo
Só que eles levaram também a presença de Deus, que é diferente de somente entrar no templo, ou sair do templo, entrar e sair sem a presença de Deus. O que mudou a vida desse homem não foi nem a cura do seu físico, ainda que Deus possa curar o físico. O mais importante foi a cura da sua alma, porque diz que ele saiu dali saltando e adorando a Deus. E diz no versículo 8, e saltando ele pôs-se em pé. Ele poderia simplesmente pôr-se em pé e ir embora, porque já tinha conquistado mais do que ele esperava, mais do que o dinheiro, a cura para o seu físico. Só que diz que ele andou e entrou no templo, com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Então, aqui eu creio que ele conheceu não só a cura, e ele não teve só resposta para a sua vida natural, mas ele teve resposta para a sua vida espiritual. E aquele que estava morto, vivendo somente de migalhas, e ele estava acostumado com aquilo ali e não esperava coisa melhor, mas Deus tem coisa melhor. De repente você está preso a uma migalha, você está vivendo de migalha. Não, mas eu não vivo de migalhas, eu tenho muito dinheiro, eu tenho condições, eu vivo do meu trabalho, eu me sustento e eu tenho, mas isso para Deus é uma migalha, porque a migalha é aquilo que a terra pode te dar, mas o que Deus pode te dar é muito maior do que a migalha que você chama de bênção, chama de dinheiro, chama de conquistas dessa terra. Vale muito mais aquilo que Deus tem para te dar. E esse homem tinha o costume de viver de esmolas. E ele entra então no templo saltando e adorando a Deus, porque ele foi curado na sua alma. E diz que aquele povo que viu o que aconteceu na vida desse homem, eles se encheram. Versículo 10. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Esse homem estava parado, pasmado, por causa da sua situação, da sua vida. Ele estava coxo do seu corpo e também do seu espírito, porque nunca se viu antes ele com essa alegria, nunca se viu ele entrando no templo e adorando. Você pode entrar no templo esperando receber coisas desse mundo e sair do templo ainda morto, porque a vida somente vai entrar na sua história, no seu coração, se você entrar no templo. Esse homem era afligido. Asaf também, ele se sentiu afligido porque ele olhava a situação dos outros, daqueles ímpios, e ele dizia que eles prosperavam. Ele queria também ter o que os outros tinham, e ele diz que ele estava sendo afligido por aquilo. Só que quando ele entrou no templo, ele diz: mas quando eu entrei no santuário de Deus, então a mente dele foi transformada, e ele lembrou de todos os benefícios de Deus. Ele lembrou que ele tinha uma casa no céu, ele lembrou que ele tinha um Deus que era muito maior do que todas aquelas coisas que os outros homens tinham. Nessa situação ele não tinha. Portanto, o que você tem pode ser dono de toda a terra, mas para Deus é uma migalha. Se você não conhece a presença de Deus, a verdade, e você não tem Jesus ainda, não recebeu o reino de Deus no seu coração, você não sabe ainda o que é riqueza, porque a riqueza de Deus ela é maior do que tudo que a gente possa ganhar nessa terra. Então esse homem, ele era atormentado, e ele era atormentado por essa situação, por essa doença. Quem sabe alguma coisa está te atormentando nesse momento, mas quando tu resolver de verdade entrar no templo, não só para pedir coisas materiais ou somente para esperar a esmola, mas para receber o dom de Deus, o Espírito Santo, e te encontrar com Deus de verdade, entrar no Santo dos Santos, aí então você vai conhecer o que é vida e o que é verdade. E aí a Bíblia diz que depois que esse homem ele se encontrou com Jesus, se encontrou com Deus através da vida de Pedro e de João, ele
entendeu e recebeu o reino de Deus no seu coração. Então ele entrou no templo, adorando, saltando e louvando a Deus. Muitos estão entrando no templo somente para esperar uma migalha. E já estão acostumados a viver de migalha, estão acostumados a viver com coisas que eles acham que na sua vida era aquilo que lhes dava felicidade. Também Jesus, quando chegou no tanque de Betesda, diz que as águas eram agitadas de vez em quando. Hoje você não precisa esperar que de vez em quando as águas sejam agitadas, mas também às vezes Deus agita essas águas, porque você diz: as águas da minha vida estão agitadas, a situação que eu estou vivendo é difícil, as coisas parece que estão um terremoto na minha vida, e Deus de repente moveu essas águas, não foi para te destruir, mas foi para que você entre no Santo dos Santos, para que você receba Jesus Cristo de verdade, para que entenda e não somente queira andar junto, entrar junto e sair junto do templo. Não é somente entrar e sair do templo, mas você precisa entrar na presença de Deus de verdade, para entender o que é riqueza e para ser curado por Ele, não somente nas coisas materiais, mas nas coisas espirituais. Então diz também que depois que esse homem entrou no templo e recebeu Jesus, quem foi assombrado não foi mais ele. Se você está vivendo um assombro na sua vida, saiba que Jesus está dizendo hoje: entra no templo, entra no Santo dos Santos, porque depois que você entrar e conhecer e receber o reino de Deus no seu coração, Ele agora não vai estar mais, você não vai estar mais sozinho, porque esse homem antes era assolado por esse problema, mas quando ele conheceu Jesus, o problema teve que fugir dele. E o seu assombro, Jesus está dizendo que se você receber Ele de verdade no seu coração e entender o que esse homem viveu e também entrar no Santo dos Santos e conhecer esse Deus, Ele, a partir desse momento, Ele vai cuidar da tua vida, não somente das coisas materiais, mas também das coisas espirituais. E aquele problema que te assolava, quando Ele vir para te atormentar novamente, agora não vai te encontrar mais coxo, não vai te encontrar mais derrotado, não vai te encontrar mais doente, não vai te encontrar mais esperando esmola. Mas quando Ele voltar para te assolar, aquele problema, aquela situação, aquela luta que te assolava e te assombrava, ela agora vai ser assombrada por aquele que vai adiante de ti. Quando ela te procurar novamente, hoje ela te assola, hoje ela te assombra, o problema que está te assombrando nessa tarde, o problema que está assombrando a tua vida, a tua família, Deus está dizendo: se tu entrar no Santo dos Santos, quando Ele te procurar novamente, Ele não vai mais te encontrar naquele lugar. Quando Ele te procurar esperando esmola, você não vai mais estar lá. Quando Ele te procurar coxo, você não vai estar mais coxo. Quando Ele te procurar para te assombrar de novo, Ele vai ser assombrado, porque Ele vai dar de cara com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que vai estar diante de ti. Então, te esconde no esconderijo do Altíssimo, porque Ele está dizendo nessa tarde: aquilo que te assombra será assombrado pelo teu Deus, se tu receber Ele de verdade. Essa é a palavra que eu tenho para entregar para aqueles que estão ouvindo nessa tarde. Passo então para o irmão Nilton, que vai estar dando a continuidade.